Olá, muito boa noite. Terça-feira, 28 de dezembro. Siga as informações no portal guará.com. Veja os destaques de hoje. Unidade de saúde lotada, sintomas gripais da variante influenza, deixando várias pessoas com dores, febre, vômitos e mal-estar. Chuva em regiões do estado aumenta o nível dos rios, alagam pontos de cidades do interior. Áreas de risco já estão sendo monitoradas pela Defesa Civil na capital. Câmara Municipal de São Luís cancela a sessão para a votação da LOA e reunião da CPI dos transportes. E ainda, Dezembro Verde, maus tratos e abandono de animais. Como defender esta luta? Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. Nossa edição de hoje traz atualizações sobre o problema da gripe em todo o Brasil e no Maranhão não está diferente. Estamos vivendo novamente uma grande onda de superlotação em unidades de saúde por conta dos sintomas gripais. Estamos convivendo com a volta de um vírus que todo ano se faz presente. O vírus da influenza H3N2 é um dos subtipos do vírus da influenza A. A variante atinge principalmente idosos, ao contrário do coronavírus. Também atinge crianças. Nesses grupos, a gripe pode ser ainda mais grave, resultando em internação, e os principais sintomas provocados pela variante Darwin são os mesmos da gripe comum: febre alta, dores nas articulações, nariz congestionado, tosse, inflamação na garganta e fortes dores de cabeça. Pode haver vômito, diarreia, principalmente em crianças. Foi um dia atípico. Depois de semanas com baixa procura por serviços hospitalares para tratar síndromes gripais, as unidades de saúde de São Luís ficaram lotadas nesta segunda-feira. As imagens surpreenderam muita gente. Teve até quem afirmasse que estamos passando por um surto de alguma virose. Isso não é possível confirmar tão cedo assim. Segundo o coordenador da Vigilância Epidemiológica de São Luís, vivemos o período de início das chuvas, quando muita gente sente o organismo ser afetado pela mudança do clima. É muito importante que uma pessoa que apresente sinais clínicos compatíveis com qualquer problema respiratório diferencie logo que é Covid, porque são muito similares. E a gente está tendo circulação tanto de Covid quanto de influenza no Brasil e no mundo. Então, nesse período, especificamente em São Luís, quando começa um período chuvoso mais intenso, há a tendência que problemas respiratórios sejam mais facilmente identificáveis. Essa sazonalidade já havia sido comunicada pelo Departamento de Epidemiologia da Secretaria de Saúde do Maranhão. O alerta foi emitido em novembro. Esse período sazonal, ele seja conduzido da melhor forma. Nós temos duas situações. Nós temos a síndrome gripal, o aumento, que é por conta do período sazonal que vem se iniciando, aumento de chuva, e também temos o vírus da Covid, que ainda está em circulação. O que é importante esclarecer à população é que o paciente sintomático leve, com gripe, coriza, ou que tenha tosse, ele não precisa procurar uma unidade de pronto atendimento. É um quadro viral, que ele vai ter a sua evolução de 3 a 5 dias e que ele evolui com melhora. Os pacientes que têm sintomas moderados e graves, eles devem procurar a unidade de pronto atendimento. Mas a preocupação popular se faz explicar. Ainda estamos em meio a uma pandemia e vemos surgirem cada vez mais casos de influenza H3N2, apesar de termos menos casos neste ano em comparação com 2020. Em todo o ano passado, foram 264 casos notificados. Neste ano, 167. A grande maioria, 70%, são de pessoas residentes na própria ilha de São Luís. Como ambas doenças são desencadeadas em problemas respiratórios, as pessoas ficam sem saber se pode ser uma ou outra ou até nenhuma dessas doenças. Isso só exames laboratoriais podem dizer. Normalmente, os casos de influenza eles têm um surgimento mais rápido, A pessoa acorda já sentindo febre, já dor, coriza. Normalmente, em 24, 48 horas, você já percebe um surgimento de algo assim. O período de incubação é mais curto. No caso do Covid, eu tenho praticamente 5, 6, 7 dias para você ter o início dos sinais clínicos.
Então, mas de uma maneira geral, os sinais apresentados no início são muito similares. Então, o ideal é que eu apresentei alguma coisa nesse sentido, algum problema respiratório, febre, dor no corpo, coriza, mal-estar. Então, eu tenho primeiro que saber, eu tenho um teste de Covid à disposição. Eu faço teste de Covid, descarto Covid. Então, não tem Covid, agora eu vou focar na parte de influenza. O melhor mesmo é evitar o risco. Para isso, deve-se evitar aglomerações como a vista no último final de semana no bairro Madrideus, onde uma multidão já celebrava o carnaval e ninguém usava máscara. As outras recomendações ainda são válidas também. Os números da síndrome respiratória aguda grave, o que a gente pode lembrar é que a gente faz acompanhamento epidemiológico dos casos, né, para que a gente possa saber qual é o perfil desse paciente, quem são as pessoas acometidas, se tem cobertura vacinal ou não. A gente não tem um critério de normalidade de casos, né? A gente tem um acompanhamento epidemiológico, que é o que garante a gente realmente ver o que está acontecendo no cenário, para que a gente tenha a tomada de decisão assertiva em relação à condução, né, das unidades, dos leitos, enfim, do planejamento realmente dentro do que a saúde necessita. Olha aí, o prefeito da capital, Eduardo Braide, anunciou hoje que vai ampliar a testagem da Covid-19. Nas 5 unidades mistas haverá exames todos os dias. Taquibacanga, Bequimão, São Bernardo, São Francisco e a zona rural. No período de 29 e 30 de dezembro, haverá testagem de 8 da manhã às 5 da tarde nos terminais de integração da Praia Grande e do bairro da Coab. Vale dizer que hoje, pela primeira vez, o mundo registrou mais de 1 milhão de novos casos da Covid-19 em 24 horas. Vivemos um momento de transição quando se fala na variação do tempo. Isso gera o problema de todos os anos. A cheia do rio Tocantins já deixou aí 34 famílias desabrigadas na cidade de Imperatriz, segunda maior cidade do nosso estado. Outras 14 famílias estão desalojadas. Tiveram que ir para casa de parentes ou amigos. Mas, segundo o 3º Batalhão de Bombeiro Militar da cidade de Imperatriz, o número de desabrigados e desalojados pode aumentar. O nível do rio Tocantins já ultrapassou a marca de 9 metros acima do nível normal, por conta aí das fortes chuvas que já atingem a região. Segundo o Climatempo, há possibilidade de chuva à tarde e à noite, com um volume de água chegando a 22 milímetros. Outras cidades do Maranhão também enfrentam situações semelhantes, como Balsas, que já realizou uma reunião de emergência para atender as famílias em situação crítica. Codó, que também já promoveu um plano de contingência. Bem, aqui na capital, a atenção é o planejamento. São extremamente necessários, pois ainda vivemos com áreas de risco que entram nas ações da Defesa Civil. Com o período de chuva, ações já deveriam estar sendo implementadas. O período de chuvas aqui no Maranhão deve ser mais intenso em 2022, por consequência do fenômeno Laninha, que ocorre no Oceano Pacífico, porém influencia o clima no mundo todo. E com fortes chuvas vem também a aflição de quem mora nas áreas de risco. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, aqui na capital São Luís irá permanecer o tempo chuvoso até o resto desta semana. E há também um alerta para a incidência de fortes chuvas em todo o estado do Maranhão. Na Grande Ilha, durante esse período de fim de ano, que coincide com o período chuvoso, a Defesa Civil continuará fazendo seus trabalhos preventivos para impedir desastres nas áreas de riscos e outros locais. O nosso trabalho da Defesa Civil ele é ininterrupto, ele acontece o ano todo e no período do verão a gente fica acompanhando todas essas áreas que já são previamente mapeadas, né? Que são as áreas de risco. Então durante todo o verão a gente vem acompanhando, conversando com a comunidade, fazendo também um trabalho educativo, né? Bem como também parceria com a Secretaria de Obras no que diz respeito à limpeza de muitas áreas, principalmente as áreas de alagamento, que são próximas aos córregos e às bacias do rio Anil e Bacanga. Agentes e bombeiros civis estarão de prontidão no órgão durante 24 horas para intervir em situações emergenciais e para as tarefas de visitas técnicas. Havendo algum tipo de sinistro, a gente está sempre acompanhando, a gente tem contato com as comunidades, geralmente nós temos contato com os líderes comunitários, e aí quando nós somos chamados, a gente automaticamente já aciona os nossos parceiros e retiramos essas famílias dali. O ideal é se retirar a família quando ela está num risco, né?
Então, geralmente a gente coloca ou em aluguel social ou em abrigos, dependendo da situação. Olha, segundo o Laboratório de Meteorologia da UEMA, a previsão do tempo para São Luís, como foi dito aí na reportagem, aponta período nublado, parcialmente nublado, com possibilidade de chuva. A mínima de 26 graus, máxima de 31 graus. No mapa é possível perceber uma grande faixa verde, que representa a intensidade de chuva aqui no estado do Maranhão. Algumas cidades estão com média alta na incidência da chuva. Carolina já acumula 238,6 milímetros de chuva, 6,4 milímetros só nas últimas 24 horas. E apenas 5 dias neste mês de dezembro sem chuva na cidade. Portanto, a atenção deve ser dada aos possíveis alagamentos, também ao surto do vírus da influenza. Redobre seus cuidados com álcool em gel para higienizar as mãos, máscara e o distanciamento social. Vamos seguir para o intervalo. Na volta, aqui o Jornal da Guará fala da ação da Polícia Federal no Maranhão, destaques da política, com o Marcos Saldanha. Eu volto já. De volta aí o JG dá destaque a algumas notícias policiais. Um homem foi preso suspeito de posse de arquivos com cenas de exploração sexual infantil aqui em São Luís. Segundo a Polícia Federal, o homem guardava gravações no celular, incluindo cenas de abuso supostamente praticadas por ele. A pena pode chegar a 27 anos de prisão. A ação é um desdobramento da Operação Proteção Integral, deflagrada pela Polícia Federal no início deste mês, que visava aí reprimir crimes como produção e posse, compartilhamento de material contendo abuso sexual infantil e estupro de vulnerável. Bom, e a gente segue também com orientação para mulheres. Foi lançado um sistema que permite que mulheres vítimas de violência doméstica e familiar formulem pedido online de medida protetiva no termo judiciário de São Luís. Essas medidas protetivas são ordens judiciais concedidas com a finalidade de proteger uma pessoa que esteja em situação de risco, perigo ou vulnerabilidade. O sistema está disponível no portal do Judiciário do Maranhão. A iniciativa é da Coordenação Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Maranhão. Para solicitar esse pedido de medida protetiva online, a mulher vítima da violência preenche um formulário eletrônico dividido em 4 etapas: qualificação da vítima, qualificação do agressor e questionário e anexos. Bem, agora o Jornal da Guará segue com a política partidária, clima menos intenso nesse cenário. Sobre isso a gente conversa com o Marcos Saldanha. Boa noite, Saldanha. Boa noite, Hugo. Vamos lá para a Câmara Municipal de São Luís. Parece que a energia anda colaborando ou atrapalhando os trabalhos por lá, né? A gente tem uma votação importante para amanhã e tudo depende da luz. Pois é, né? Precisa se dar a luz na Câmara Municipal para fazer alguma coisa acontecer de fato. Tem duas coisas importantes acontecendo na Câmara Municipal de São Luís que precisa de muita energia e não é só elétrica, não. É a energia dos vereadores para votar duas questões importantes. Uma é a LOA. O que é a LOA? Desde novembro, a Câmara Municipal formou a comissão para discutir exatamente qual vai ser o orçamento de 2022 para São Luís. Você que é aluno da rede pública, você que é usuário do Sistema Municipal de Saúde, todo o dinheiro, desde pagamento dos médicos até compra de medicamentos, que são a obrigação do município, eles dependem desse orçamento que é votado nesse ano para comprar e pagar as coisas do município no ano que vem. E acontece que a Câmara Municipal ela não pode entrar em recesso antes de fazer a votação da LOA. Acontece que também a Câmara Municipal precisava ter votado isso hoje, no máximo, pelo menos, porque a gente está chegando já na semana do recesso e do ano que vem. Então, a gente está esperando que hoje, com essa falta de energia, a gente espera que até amanhã, de fato, vá para a votação e seja aprovada a LOA. O que chama atenção nessa LOA é o que pode estar atrasando também, o que pode estar acontecendo, é que os vereadores eles estão discutindo exatamente a questão das emendas, ou seja, o valor que cada vereador tem para usar na sua base eleitoral. Tudo bem que se diz que lá se faz um poço, se compra uma máquina, um motor, alguma coisa. Mas o que deveria, de fato, estar sendo discutido, embora tenha uma audiência pública para fazer isso, é se o recurso usado para a educação, ou para a saúde, ou para
da segurança, ou até mesmo quando a gente diz segurança do município, a gente precisa lembrar a segurança no que diz respeito à questão dos desabamentos da chuva. Faz algum tempo que São Luís tem evoluído muito nesse sentido. Já houve uma época que na capital as chuvas causavam uma destruição maior, e por algum tempo medidas preventivas e protetivas ajudaram muito nesse sentido. Mas para isso foi destinado um orçamento visando a proteção. Então, para você ter ideia do quanto que é importante essa discussão acontecer. Mas, Hugo, o que a gente tem visto, na verdade, é um debate que não é dessa natureza, é muito mais aquela negociação com o prefeito para que justamente essas emendas sejam usadas pelos vereadores naquelas suas bases políticas, né? E a população acaba ficando um pouco alheia a esse processo. Não se esqueça, o prefeito ele é importante, ele governa, mas a Câmara ela é fundamental nesse processo, ela fiscaliza o poder e ajuda o poder executivo a governar. Claro. E a casa tem um regimento, né, Saldanha? Como é que eles vão ver? Vão passar por cima do regimento? Acho que nem pode, né? Se está regimentado que eles precisam definir essa LOA até o final do ano, até o último dia disponível para o ano, como é que fica? O prefeito não paga as emendas, os vereadores não avançam, o povo fica assistindo? Essa é a grande pergunta, né? O que acontece se amanhã, coincidentemente, não tivermos luz novamente? Diremos assim, né? Como é que fica a votação da LOA? Eles vão para o recesso para votar em janeiro? Vai ser como, por exemplo, a CPI do transporte público. Nós anunciamos, nós falamos aqui que talvez fosse melhor uma investigação pela Câmara, mas não na forma de CPI. Sim. Eu acho que a Câmara poderia contribuir muito mais se não politizasse diretamente esse processo. Ou seja, eu duvido muito que, de fato, uma CPI consiga resolver o problema do transporte público. Não que eu esteja defendendo que não haja punição, muito pelo contrário, eu só não sei se a CPI ela vai ser capaz de atender as expectativas da população. Um exemplo é que já está se adiando exatamente a continuidade da CPI para janeiro. Justamente você teria uma votação importante hoje, que foi adiada para amanhã e que pode não acontecer e provavelmente vai para o dia 4 de janeiro. Então, esse prolongamento vai criando um desgaste, vai caindo na população no descrédito que quer uma resposta muito rápida. E eu, desde o começo, tenho dito que a Câmara não vai ser capaz de dar essa resposta para a população. A população ela quer a melhoria do sistema. Claro. E a Câmara, no máximo, pode encontrar alguns pontos de estrangulamento. Não é que eu esteja negando a ajuda da Câmara, é que a população ela não vai entender que a Câmara ela tem um limite de atuação. Então, para que fazer uma CPI se você poderia fazer, na verdade, um tipo de investigação levantando dados que não necessariamente uma CPI, que politiza demais essa questão, né? Então, você pode comprometer exatamente a credibilidade da Câmara. E a gente ainda tem que lembrar o seguinte, ano que vem é ano eleitoral, a gente costuma ter vereadores que saem candidatos a deputado e o plenário vazio continua a ser uma regra e não uma exceção. Então, quando você junta tudo isso num caldo, a população começa a ir para ruas a defender que deve ter menos vereadores ou que a Câmara deve ser fechada e você acaba legitimando um discurso que não é positivo para a democracia. Quando a população precisa participar mais, debater mais, mas o poder público municipal, ele também precisa buscar esse diálogo com a população. E isso, no meu ponto de vista, não tem acontecido. Verdade. Saldanha, muito obrigado pela participação aqui comigo. Uma ótima noite para você. Para nós todos. Vamos ficar atentos, vamos ficar de olho e cobrar as medidas que são necessárias. Claro. É isso mesmo. Bom, a gente segue. Vamos falar agora sobre dados da Pastoral da Terra, que registrou um aumento na violência no campo, aqui no estado do Maranhão. Muitos dos casos têm relação com o avanço do agronegócio. O governo do Maranhão segue protegendo como pode lideranças das comunidades atingidas. Os dados da Comissão Pastoral da Terra apontam que o Maranhão é o estado brasileiro que mais teve mortes violentas no campo no primeiro semestre de 2021. Em todo o Brasil, foram 26 assassinatos, sendo 9 deles no estado. Os números estão no mais recente relatório da Pastoral da Terra. Segundo o coordenador da organização, essa é uma realidade antiga e persistente. A gente está diante de um momento único na sociedade brasileira, onde nos deparamos com o ano de 2021, com o ano mais violento da história para os povos, comunidades do campo, das águas, das florestas. O Brasil nunca atravessou um momento tão violento, tão duro, e com tanto sangue e tanta morte no cenário nacional. O estado do Maranhão também aparece com destaque nesse contexto. A Comissão Pastoral da Terra divulgou uma prévia dos dados ligados aos conflitos no campo,
em que o número de assassinatos, por exemplo, explode, né? Já registramos até então 26 assassinatos no campo, um aumento de 30% se comparado com as mortes do campo no ano de 2020. A violência no campo foi o tema abordado no livro Conflitos e Lutas dos Trabalhadores Rurais no Maranhão em 2020, lançado pela Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras do Estado do Maranhão, a FETAEMA. O livro tem o objetivo de colocar para a opinião pública o registro de 79 situações de conflito em 2020, abrangendo 165 comunidades em 33 municípios, e isso envolvendo 7.262 famílias, mais de 841 mil hectares, tudo isso envolvidos em conflitos pela posse da terra sem solução até agora. É uma forma também de denunciar a violência que está acontecendo no campo maranhense e, ao mesmo tempo, criticar o modelo de desenvolvimento excludente que está sendo adotado, com a ocupação da fronteira agrícola, a expulsão das comunidades tradicionais e dos trabalhadores rurais de modo geral, aumentando a concentração fundiária, a pobreza e a miséria rural. O coordenador da CPT responsabiliza Estado e União pelo quadro de violência no campo. E o Estado brasileiro que mais teve os seus assassinatos foi o Estado do Maranhão. Tivemos 9 mortes em 2021 e com destaque aí para 5 mortes que ocorreram na região da Baixada Maranhense. Pelo Estado, as questões de conflitos agrários são normalmente tratadas pela Secretaria de Direitos Humanos. Um levantamento feito pela pasta mostrou que 2019 atingiu o pico da violência no campo, muito por conta de conflito de interesses do agronegócio com comunidades tradicionais. Essa situação de conflito ela se deve a uma pressão do agronegócio, dos setores que produzem monoculturas, principalmente aqui no estado do Maranhão, a monocultura da soja, que eles avançam, tentam avançar a produção dessa monocultura para dentro dos territórios tradicionais. O secretário fala sobre o que o Estado tem feito para resolver essas questões. E hoje no estado do Maranhão, todas as lideranças de direitos humanos ameaçadas de morte estão relacionadas à disputa pela terra, pela posse de terra. Então, a gente tem uma atuação efetiva na proteção dessas lideranças. O Jornal da Guará faz mais um rápido intervalo. Na volta, vamos falar de material escolar. Alguém já se programou aí? Eu volto já. A previsão é que a partir da madrugada de amanhã, às 2h37, a pré-A+ estará com 5,3 metros. Às 8h50, a Baixa+ estará medindo 1 metro. Às 15h01, a pré-A+ estará com 5,6 metros. E às 21h25, a Baixa+ estará com 0,7 centímetros. Voltamos e com uma informação que vai atingir muitos pais que têm filhos em escolas particulares. A compra do material escolar vai acompanhar a inflação e a alta do dólar, segundo a Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares. Esse aumento pode chegar até 30%. De acordo com essa entidade, as indústrias e os importadores estão sofrendo esse ano em um grande aumento de custos de matérias-primas. Este ano, muitos estudantes reaproveitaram materiais escolares de 2020. Com o avanço da vacinação e a volta às aulas totalmente presencial, pelo menos na educação básica, a perspectiva para 2022 é cautela. Já que estamos aqui nos últimos dias de 2021, vale lembrar que estamos no Dezembro Verde, que levanta a bandeira de proteção e maus tratos a animais. Uma das discussões é a questão do abandono. O Dezembro Verde é uma campanha de conscientização brasileira realizada em vários municípios no mês de dezembro. Tem um foco de combater o abandono e os maus tratos contra animais. Além do objetivo principal da campanha, que é a luta contra o abandono, outros tópicos também são ressaltados,
como as consequências do desamparo e questões de saúde e segurança pública. Às vezes a gente pensa que maus tratos é só bater, é deixar preso, mas hoje o Brasil já tem lei para isso, né? E algumas pessoas, elas recebem as sanções podendo ser preso em casos muito extremos. Então, maus tratos também quando você não alimenta o animal, quando você tem um animal que ele tem uma necessidade especial e você não cuida da forma adequada. Tudo isso hoje também é englobado com relação aos maus tratos. Na última sexta-feira, a Polícia Civil do Maranhão, em uma ação realizada na cidade de São José de Ribamar, conseguiu prender em flagrante uma mulher de 42 anos pelo crime de maus tratos a animal. E, segundo informações, a presa mantinha no imóvel localizado na Rua do Vieira mais de 30 cães, sendo que alguns dos animais já estavam mortos. Em um local, ambiente totalmente insalubre, não existia água e alimentos para os animais. A mulher foi presa no bairro do Olho d'Água, sendo encaminhada à delegacia de Ribamar para prestar mais esclarecimentos sobre o crime. Esses animais, quando eles são resgatados, eles precisam passar por uma avaliação veterinária para que seja feito um diagnóstico diferencial, até porque a leishmaniose, ela é uma zoonose. Bom, e essas foram as nossas informações de hoje. Uma boa noite para você e até amanhã.